Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores nomes do mercado de fundos imobiliários do Brasil, o HGLG11. A ideia aqui é fazer um verdadeiro raio-x desse gigante da logística usando o relatório mais recente deles. Queremos entender o que faz esse fundo ser tão importante, qual é a real saúde financeira dele. É isso que a gente vai descobrir. E só para a gente começar a ter uma ideia da dimensão da coisa, olha esse número, 5,5 bilhões de reais. É isso mesmo, esse é o tamanho do patrimônio do HGLG11. Não é só um número grande, né? É um valor que já coloca o fundo em outro patamar, um verdadeiro titã no setor. Beleza! A nossa análise vai seguir 4 passos bem diretos. Primeiro, um check-up rápido nos sinais vitais, olhando para a vacância. Depois, um exame mais a fundo no portfólio, nos imóveis mesmo. Na sequência, a gente olha para o futuro, para os contratos e inquilinos. E, por fim, a gente fecha com o veredito, os números e o que o gestor está pensando. Então, vamos começar pelo começo, pelo que é mais importante. Se a gente está falando de um fundo de tijolo, não tem como fugir. O primeiro ponto a se olhar é a vacância. Pensa nela como o termômetro do fundo. É o que diz pra gente, de forma bem direta, se os imóveis estão ocupados e, claro, gerando dinheiro. E é legal entender que existem 2 tipos de vacância, tá? A física e a financeira. É simples, ó. A física é o espaço vazio. Quantos metros quadrados não estão alugados? Já a financeira, bom, essa é a que dói no bolso. Ela mostra quanto dinheiro o fundo está deixando de receber por causa desses espaços desocupados. As duas juntas dão a imagem completa. E olha só os números do HGLG11. Vacância física de 2,9% e a financeira em 3,2%. Para ser bem sincero, para um fundo desse tamanho todo, esses números são baixíssimos. É impressionante. Na prática, o que isso quer dizer? Que está praticamente tudo alugado, tudo gerando receita. É o sinal de uma operação que está rodando muito bem. E o mais interessante é olhar para frente. O próprio gestor já avisou que, mesmo com algumas trocas de inquilinos que são normais, a projeção é que a vacância fique por aí, em torno de 3,3% até o fim do ano. Isso passa uma confiança enorme, né? Mostra que eles têm a situação na mão, que existe um controle bem grande da carteira e muita previsibilidade. Muito bem, check-up de saúde feito, vacância está ótima. Agora vamos para o exame físico, ou seja, vamos olhar para os imóveis de fato. O HGLG11 tem 28 deles e a gente precisa entender onde eles estão e principalmente qual é a qualidade desses ativos. E a primeira coisa que salta aos olhos é a localização. Quase 70% da receita vem de imóveis em São Paulo. E claro, isso não é por acaso. É uma decisão estratégica de estar no maior centro consumidor e logístico do país. Mas, ao mesmo tempo, eles não colocam todos os ovos na mesma cesta. O fundo também tem presença forte em Minas, Rio e outros estados, o que ajuda a diversificar e reduzir o risco. Mas não é só o mapa que importa. A gente precisa ver quem está dentro desses galpões. E aqui, a diversificação continua. 1/4 da receita vem do e-commerce, que é um setor que cresceu demais, né? Mas olha que interessante, o fundo também tem uma exposição grande ao setor automotivo, de logística, saúde. Isso é muito inteligente porque se um setor da economia não vai bem, os outros seguram as pontas. E aqui a gente consegue ver a qualidade do portfólio na prática. Dá uma olhada nos 5 principais ativos do fundo. Juntos, eles são mais de 1/3 de todo o patrimônio. E a classificação deles? AA e até AAA. Isso, no mundo dos imóveis, é a elite, é o filé mignon. São galpões super modernos, em localizações excelentes, com tudo do bom e do melhor em termos de infraestrutura. Ok, então a gente já viu que os imóveis são ótimos e estão quase todos ocupados. A pergunta agora é, essa situação é sustentável? Para responder isso, a gente precisa olhar para os contratos. Eles são, no fim das contas, a garantia de que o dinheiro vai continuar entrando. E esse número aqui é chave. 4,4 anos. Isso é o que o mercado chama de WALE. Traduzindo, é o prazo médio dos contratos de aluguel que ainda faltam para vencer. Ou seja, na média, a receita do fundo está trancada, garantida, pelos próximos 4 anos e meio. Isso traz uma tranquilidade, uma previsibilidade enorme. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem visual. Repara que nos próximos anos, uma fatia pequena dos contratos vai vencer. Agora, olha lá para frente. Mais da metade da receita, 52%, vem de contratos que só vão acabar depois de 2029. Isso é uma segurança de longo prazo fantástica. E quem são esses inquilinos? Só nome de peso. Mercado Livre, Volkswagen. Isso já mostra a força do fundo para atrair empresa grande. Mas o ponto principal é que, mesmo tendo esses gigantes, o fundo não depende de um deles só.
O maior inquilino representa 13% da receita. Os outros 71% estão espalhados por um monte de outras empresas. É um equilíbrio perfeito entre qualidade e segurança. Chegamos na reta final. Agora é hora de juntar tudo isso que a gente viu, os imóveis, os contratos, os inquilinos, e cruzar com os números financeiros. E tão importante quanto com o que a equipe de gestão está planejando para o futuro. 2 números para fechar a conta. Primeiro, o preço sobre valor patrimonial, o famoso PVP, está em 1. Basicamente, isso significa que o preço da cota na bolsa está bem justo, alinhado com o valor real dos ativos do fundo. Nem caro, nem barato. E o dividend yield, que é o que entra no bolso em forma de rendimentos, está em 8,1% ao ano, um retorno bem sólido. E essa frase do gestor, tirada do relatório, diz tudo. Eles não estão parados, só administrando o que já existe. O foco é duplo. Claro, manter tudo alugado, mas também buscar ganhos reais nos aluguéis. Eles estão de olho nos contratos que podem ser renegociados para cima. É uma postura ativa de quem quer extrair o máximo de valor para o cotista. Para fechar, um ponto rápido sobre dívida. O fundo tem uma alavancagem de 12,1%. Esse é um nível bem tranquilo e saudável para o setor. Mas o mais importante é que eles têm um plano bem claro para ir diminuindo essa dívida aos poucos. Isso mostra que o endividamento foi uma ferramenta para crescer e que agora está sendo gerenciado com muita responsabilidade. Então vamos amarrar tudo. A gente viu um fundo com vacância quase zero, um portfólio de imóveis de altíssima qualidade, contratos longos e uma gestão que não fica parada. A base é extremamente sólida. A grande questão que fica no ar é: e agora? Com tudo tão redondo, de onde virá o próximo grande impulso de crescimento para o HGLG11? Essa é a pergunta que vai definir os próximos capítulos desse gigante.